Boa noite, meus irmãos da Casa de Francisco de Assis, do Núcleo Espírita Francisco de Assis. Eu me chamo Tânia Márcia e frequento o Francisco de Assis desde adolescente, há muito tempo atrás. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, agradeço essa oportunidade e fico feliz desse encontro virtual, onde eu sei que nossos pensamentos, nossas emoções estão aqui presentes. E hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, como já disse, capítulo 16, o emprego da riqueza, do número 11 ao número 13. E essa reunião se dá no mesmo modo que se faz lá na casa. A gente lê uma página inicial, faz a prece e depois a gente conversa sobre o tema. Tá bom? Então vamos aqui ler a nossa página, a página que não foi escolhida. Eu abri e caiu essa página que tinha tudo a ver com o nosso tema. É A Riqueza Real. Ela é do livro Ceifa de Luz, psicografado por nosso querido Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. A riqueza real. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Isso quem falou foi Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Cada criatura transporta em si mesmo os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem o espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmo a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque, efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio da reencarnação. Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombra para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos de fortuna aparente na terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, um tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Então vamos fazer a nossa prece. Deus Pai, Jesus querido, bons amigos espirituais, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Obrigado por essa doutrina que nos orienta, que nos impulsiona, que nos dá esperança, Senhor. Obrigado pelas suas palavras, sempre que tocam os nossos corações e aliviam as nossas dores. Muito obrigado. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Abençoa todos os trabalhadores, os participantes da Casa de Francisco de Assis. Abençoe, Senhor, as nossas crianças, os nossos jovens, e seus familiares. Abençoe, Senhor, a cidade que vivemos, o país, esse mundo, Senhor. Abençoe seus governantes para que possam fazer melhor para o seu país, pela sua cidade, pelo seu estado. Obrigado, Jesus. São inumeráveis as bênçãos que temos a cada dia. Muito obrigado, muito obrigado. E assim, Senhor, em nome desses amigos espirituais que estão sempre conosco,
nos intuindo, nos orientando. Em nome de Jesus, esse mestre querido, esse guia seguro, Senhor, para todas as horas. Busquemos Jesus. E, sobretudo, em nome desse Pai misericordioso, que dá oportunidade a cada momento do dia para que melhoremos. Pedimos, então, permissão para iniciar essa reunião nessa noite de hoje, Senhor. Que assim seja. Então, como eu já falei anteriormente, nós vamos estar no capítulo 16, não se pode servir a Deus a Mamon, do item 11 ao item 13, emprego das riquezas. O interessante é quando a gente começa a ler sobre um assunto, esse assunto parece que começa a polvilhar no ar, né? Uma das coisas que aconteceu foi a página inicial, que ela explica muito bem direitinho o que é a riqueza, as possibilidades que nós temos, e que vamos falar isso no decorrer desses minutos que estamos aqui reunidos. Mas ela foi uma página aberta ao acaso. Eu estava fazendo uma prece exatamente para poder preparar, e eu sempre tenho esse livro, Ceifas de Luz. E abro ao acaso, eu gosto de abrir as páginas ao acaso antes de dormir. Aí depois eu até sigo ele todo. E abri essa página que fala exatamente sobre a nossa riqueza real. Então aí eu lembro que eu falei assim, Jesus, o Senhor está comigo. Que bom quando acontece isso com a gente. E que bom quando a gente vê a possibilidade de agradecer, entender a bondade de Jesus, desses amigos espirituais e sobretudo de Deus, que está sempre assim conosco, que é só a gente elevar um pouquinho que seremos envolvidos por esses amigos. Então, o tema de hoje é o emprego da riqueza. A primeira frase fala assim, que é o tema do capítulo: não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí eu comecei a me perguntar, o que é Mamon? O que é Mamon? A Mamon é o dinheiro. Ele pode ser interpretado como dinheiro. Mas aí eu comecei a pensar, dinheiro é do mal? Dinheiro é ruim? Será que Deus vai botar uma coisa pra gente assim que é tão ruim, né? E aí, claro que não é. O dinheiro não é ruim, né? O uso que a gente faz do dinheiro é que ele pode ser ruim para a vida da gente e para a vida do nosso semelhante. O quanto o dinheiro e as posses dos bens materiais nos envolve, o quanto ele é o senhor de nós mesmos, é isso que pode ser ruim ou bom. Por isso que Jesus falou que não se pode. Não poder não é que a gente não queira, a gente vai até tentar fazer, porque nós temos livre-arbítrio, todos nós sabemos que temos o livre-arbítrio. Então a gente pode tentar servir aos dois senhores, mas na verdade a gente não vai conseguir, porque esse não poder está muito mais do que trabalhar, do que ir ao centro, trabalhar e meditar, fazer as coisas da matéria, se divertir, ter prazeres materiais, ou não, só estar só no centro. Não é isso, é fazer a caridade, não é isso que Jesus quis falar com não se pode. Não se pode é porque a gente não vai conseguir. Porque, na verdade, não se pode é o que o nosso pensamento, a que a nossa emoção, o que o nosso sentimento está servindo a esses dois senhores. Não é não poder fazer as coisas, é o que o nosso sentimento está envolvido nisso. E também eu comecei a prestar atenção numa música, uma música popular, vocês me perdoem de falar aqui. É uma música do Barão Vermelho, é uma música de Frejá, que fala assim: eu desejo que você ganhe dinheiro, porque é preciso viver também. E que você diga para ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Bem interessante, né? É uma música popular, mas que ela vem tocar os nossos corações. Você pode ter dinheiro, você pode querer os bens materiais? Pode e deve sim, mas tem que dizer quem é o dono de quem, quem está nos possuindo. E é isso que Jesus quis dizer. Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque a gente pode estar fazendo as coisas que a gente tem que fazer nesse planeta de verdade,
mas que pode estar com nossos sentimentos e emoções no Senhor. E a gente sabe da importância no trabalho. Nós que estamos nesse mundo de prova e expiação, o trabalho é para a gente uma necessidade. E através do desejo, da posse dos bens materiais, esse desejo, essa vontade é que nos impulsiona ao trabalho, ainda nesse momento de perfeição espiritual que nós estamos. Então, o trabalho é muito importante. Então, devemos trabalhar, devemos querer esses bens materiais, porque para a gente desenvolver outros talentos em nós. Essas necessidades nos impulsionam também e desenvolvemos esses talentos morais e espirituais através do trabalho tão necessário. E quais esses talentos que nós podemos desenvolver? Nós podemos desenvolver. A inteligência nós podemos desenvolver com o nosso trabalho, né? Quando a gente desenvolve qualquer trabalho, e é importante que é qualquer trabalho. Às vezes a gente pensa que a inteligência só pode ser desenvolvida com um trabalho muito intelectual, quem está atrás de uma leitura, de uma mesa do escritório. Não. O trabalho, a inteligência se desenvolve através de qualquer trabalho. Através de um bordado, através do crochê, através de fazer comida. Como a gente desenvolve ali um senso, uma prática, um processo com aquele desempenhar essa função que é tão importante para a vida da gente, para a vida de todos nós. O trabalho na agricultura, todo o processo que se faz com o trabalho, ele vai desenvolver em nós a inteligência, né? Então, não é só nos trabalhos de grande processo intelectual, não. Todo trabalho é importante. Todo trabalho desenvolve em nós esse processo da inteligência, desenvolve em nós talentos novos. Ele desenvolve a paciência, né? Porque a maioria do trabalho você tem que estar ali tendo paciência para fazer aquilo, né? Muitas vezes uma comida você tem que esperar, um bordado, crochê, esses outros trabalhos que eu falei, né? Quando você está em reunião com outras pessoas, ele desenvolve também essa paciência com o outro, porque a maioria dos trabalhos é feito com o outro. Mesmo a gente nessa época de trabalho virtual, nós precisamos desenvolver a paciência. Até mesmo aqui com o computador, a gente tem que esperar, né? Ontem, nossa, foi um sufoco para eu conseguir colocar tudo isso em prática. Então, desenvolve também esse talento da paciência que a gente tem. E principalmente talento com o outro, que a maioria dos trabalhos a gente precisa estar com o outro. Então, não pode ser feita a nossa vontade em todo o tempo. Então, desenvolvemos também a paciência com o trabalho. A perseverança, sim, a perseverança, né? A gente desenvolve a perseverança nos nossos trabalhos, né? No trabalho de aprendizagem, no trabalho de confeccionar as coisas, tem que ter a perseverança, a socialização com os outros, na maioria das vezes. Então, a gente faz o bem através do nosso trabalho. Por isso que é importante. E se a gente está servindo ao nosso Senhor, que é o nosso Pai, que é Deus, nós temos a oportunidade de fazer o bem com a prática das coisas materiais e com o desejo das coisas materiais. A gente também pode fazer o bem. Então, eu achei bem interessante que quando a gente fala de servir, que não se pode servir aos dois senhores, não quer dizer que a gente não possa fazer determinadas coisas. O nosso sentimento, a nossa emoção deve estar ligado a esse Senhor que nos conduz, que é Deus. E o nosso querido Mestre Jesus, que nos conduz. Ele é o nosso livro diário, né? Ele é o nosso condutor das nossas vidas, que é Jesus, através das suas palavras, através dos seus exemplos. E tem uma outra coisa que a gente tem que pensar, é que qual a nossa verdadeira vida? Né? A gente tem essa vida material que a gente tem que levar, né? Porque é através dessa vida que a gente evolui. Então, a gente tem que conquistar os nossos valores materiais, temos que ter mesmo. Mas qual o valor principal que precisa ser conquistado por nós? Pense.
qual é a nossa verdadeira vida? É a vida espiritual. Essa vida material, a gente vai ter bem pouco tempo. Pouco tempo, 80, 90, 100 anos, é pouco tempo diante da eternidade que nos espera. Então, qual é a bagagem que a gente está levando, como foi falado até bem anteriormente, para a nossa vida, né? Se a gente vai fazer uma viagem, a gente quer levar a bagagem que necessita naquela viagem. Se a gente vai para um lugar de frio, a gente vai levar casaco, vai levar cobertor, vai levar encharpe. E se a gente for para um lugar de calor, de praia, a gente vai levar o quê? O nosso maiô, o biquíni, a canga, o fio solar. Então, para a nossa verdadeira vida, o que, que a gente está levando? Quais são as nossas conquistas para essa vida que a gente tem eterna? É isso que a gente tem que pensar, não é? Então, essas conquistas, elas não podem ser deixadas para depois. Eu sempre costumo falar que a gente não pode deixar nada, né? A gente não pode deixar o nosso corpo, que é importante. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo sempre, né? Eu falei até com os jovens, conversei com eles sobre essa importância da gente estar na quarentena, a gente tem que se cuidar. Mas principalmente, né? Falei, eu que tenho mais idade, a gente precisa, não posso deixar parar. Eles podem parar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu não consigo, né? Porque a vida, ela cobra, o corpo cobra isso da gente, que a gente tome cuidado de nós mesmos. Isso é uma parte da nossa vida material, de cuidado com esse corpo que Deus nos deu, né? Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar do nosso conforto, né? A gente tem que ter as coisas para ter uma velhice mais tranquila, a gente precisa disso. Mas não podemos deixar de cuidar dos nossos bens materiais, que são esses bens que eu já falei ainda um pouco. E aí eu fiz umas perguntas, quando a gente começa a fazer essas questões, é lógico que a gente pergunta principalmente para nós mesmos, né? A gente está falando aqui com várias pessoas, mas as questões tocam muito mais aos nossos corações de quem está aqui falando. Então, assim, será que no meu trabalho, será que nas minhas conquistas materiais, será que eu estou preservando os nossos valores cristãos? Será? E aí, quais são esses valores? A honestidade, né? O amor ao próximo, a empatia, a solidariedade. Então, quando estamos fazendo o nosso trabalho material, não podemos deixar de preservar esses valores. Claro que nós somos espíritos imperfeitos, mas que é necessário, como eu falei, a gente cuidar dessa nossa vida espiritual. Então, a gente não pode deixar de preservar esses valores. Outros valores mais, né? A prática do bem, da caridade. Porque em todos os momentos da nossa vida, nós podemos preservar esses valores. Nós podemos, sim, conquistar. E a falta desses valores, que a gente vê acontecer essas coisas incríveis, terríveis, que estão acontecendo agora. Quando você se deixa se levar pelo valor material, as coisas ruins começam a acontecer. E a gente vê na nossa vida, na política do país, na política de várias partes do mundo, que não é só o nosso país que passa por essas questões. Que as pessoas têm uma ganância de poder, de dinheiro, de posse, que é tanta coisa que eu acho que várias gerações não vão consumir isso. Eu sempre falo que eu fico com pena quando eu vejo uma pessoa nessa situação, porque é uma oportunidade maravilhosa que Deus está dando, é uma prova assim da riqueza, mas é uma oportunidade maravilhosa de fazer o bem e a pessoa se deixa levar pela ganância. Então, é muito triste isso. É muito triste, é muito triste. Quando a gente vê um crime desse, a gente tem que rezar pelos que foram lesados, mas também pedir a Deus por essas almas, para que elas possam encontrar um caminho melhor nas suas vidas. Então, a gente não tem muito dinheiro, mas no que a gente tem,
a gente tem que se observar também, se a gente não está deixando se levar pela ganância, pelo desejo de poder, pequenos poderes. Tudo isso a gente tem que se observar e tem que se perguntar no dia a dia. Estamos sacrificando a nossa saúde, a saúde da nossa família, a saúde do nosso subordinado, se for o caso, pela posse do dinheiro, do poder, pela posse das nossas coisas materiais? E quando eu falo em saúde, eu não falo só na saúde física, que é de muita importância, mas eu falo também da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual. Quando a gente deixa isso de lado para focar só nas posses do material, a gente está deixando o mamão como nosso Senhor, né? A gente está esquecendo o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Então a gente se pergunta, às vezes tem momento que a gente precisa, né? Eu quero ter uma casa, então eu vou trabalhar mais, vou fazer plantão quando é o caso, às vezes vou ter 2 empregos, sei, a família toda, algum momento sacrificado. Mas você tem um objetivo a um determinado prazo. Aí eu consegui uma casa, estou feliz com a minha casa. Ah, mas agora eu quero a minha casa de praia. Eu quero um carro do ano. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu preciso. Aí já não é mais o querer. Você sente que você precisa disso tudo, de joia, de poder. E aí a gente está sacrificando muita coisa, né? A gente está sacrificando a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, que não vê que o lado principal é o lado espiritual. Então a gente pode se fazer questões, como diz Santo Agostinho, né, no Livro dos Espíritos, para saber para que lado, a que senhor a gente está servindo. Outra questão é para sabermos, então, para saber quem é o dono de quem nessa situação. E saber quais são os nossos valores, a que valor a gente está servindo. Mas a gente se pergunta também, que riqueza é essa? Né? Todo mundo tem riqueza? Todo mundo é rico. Todo mundo é abundante. Né? Nós temos abundância da vida. A cada amanhecer, nós somos ricos para cada minuto que a gente tem. Então, nós temos muita riqueza, né? Se a gente pensar que só o rico que pode dividir, nós deixamos de ser abundantes e passaremos a ser pobres, pobres de espírito, né? Então, quais são essas abundâncias que a gente tem? Eu já falei, nós temos a inteligência, né? Que a gente pode usar a favor do próximo através da educação. A gente pode falar, a gente pode explicar, a gente pode educar. Nós temos a doutrina espírita, que a gente pode divulgar para aquele nosso semelhante no momento da dor, da tristeza, de determinadas percas. A gente tem a doutrina espírita. Isso é uma riqueza imensurável, imensurável, né? E a gente tem que usar. Nós temos a nossa saúde, que a gente pode usar para o bem do nosso próximo. A gente pode fazer comida, a gente pode, eu estou sempre falando de fazer comida, né? Mas eu acho que quem faz a comida para o próximo é de uma bondade, é de uma caridade, né? Eu adoro essas pessoas que estão servindo as coisas, que estão fazendo, e as pessoas não têm grandes bens materiais, mas nesse momento, especialmente nesse momento que a gente vive, a gente está vendo uma mobilização tão grande dessas riquezas que é impressionante. Então eu fico assim encantada. Por isso que eu acho que eu estou repetindo tanto isso de fazer comida para os outros, que eu acho de uma bondade muito, muito, muito grande, né? De fazer qualquer coisa, fazer sapatinho, fazer enxoval para neném, né? A gente pode usar a nossa saúde para ir na rua, doar essas coisas, né? Para ir nas instituições. E quem está em casa, né? Eu, particularmente, não estou saindo, porque tenho mais de 60 anos,
e sempre com algumas comorbidades, que é proveniente da idade. E o que a gente pode fazer? A gente pode telefonar, né? A gente quase não liga. A gente hoje em dia tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook, que a gente dá o parabéns por esses meios, né? Um parabéns, por exemplo. Mas a gente pode telefonar para alguém. Gente, que alegria nesses dias a gente receber um telefonema, onde só tá todo mundo mandando mensagem. Como é bom escutar a voz de um amigo, como é legal, né? A gente pode fazer também essa mensagem de vídeo que tem no WhatsApp, a ligação de vídeo. Nossa, que alegria dá a gente ver um amigo, ver um parente, né? Ensinar as nossas vovozinhas, as pessoas mais velhas, ter contato com essa ligação. Quem é jovem, né? Eu ia até falar da juventude aqui a seguinte, mas o jovem tem a capacidade desse aprendizado, ensina a quem precisa. Isso é uma riqueza que o jovem tem, abundante, esse contato com essas mídias novas, com a internet, com o computador, com o WhatsApp. Ensina quem precisa. Isso também é a utilização do seu talento, da sua riqueza, né? Vamos promover, vamos espalhar esse nosso talento, vamos multiplicar esse talento. Então, quem tem saúde tem muita riqueza e pode fazer muito pelo bem dos outros. E vamos servir a esse nosso Senhor que nos promoveu essa riqueza imensa. Alegria, né? Como é contagiante a alegria. Quando você conta até uma piada sem graça e você começa a rir, como contagia o nosso colega, né? O nosso amigo, o nosso irmão. Às vezes a gente passa horas conversando e o riso contagia. É muito engraçado isso. Então vamos contagiar com a nossa alegria. Às vezes a pessoa está triste, você começa a falar bobagem, coisa sem sentido, que vai fazer daquele dia daquela pessoa uma coisa muito melhor. E isso pode ser feito mais através do vídeo, de uma conversa no telefone, né? A gente pode rir junto assim. Então, é uma riqueza imensa que a gente tem. A fé. Nossa, a fé. A fé é uma riqueza que nos fortalece de tal maneira, nossa, e que a gente pode contagiar o nosso próximo. Essa fé, a esperança que a gente tem, a nossa palavra através da fé, como ela pode ser usada para o bem, né? Em todos os lugares que a gente está, no nosso trabalho, às vezes tem um conflito maior, quando nós mantemos a paz, porque sabemos que tudo está na mão de Deus, a gente está promovendo a paz e mostrando a nossa fé, né? Nós que somos espírita, não precisamos divulgar a doutrina espírita através somente da palavra, de falar sobre a reencarnação, das leis morais, através do nosso exemplo, através de uma palavra da gente de paz, de afeto para os outros, já estamos divulgando da nossa fé através dessa doutrina. E a fé, a gente sabe que nos fortalece. A gente acreditar nisso é o que nos fortalece. E eu sempre falo que eu entrei na doutrina espírita ainda adolescente. Então, entrei na doutrina espírita não através da dor, não buscando os fenômenos, e sim através desse conhecimento, dessa filosofia que toca os nossos corações. E o que mais me encantou foi exatamente a esperança. A esperança em dias melhores. A esperança que ela faculta a gente de que seremos felizes. E isso a gente pode contaminar o outro. E essa esperança, particularmente em mim, é o que me faz acreditar na evangelização, seja de adultos, como no grupo de pais, como nas palestras, como nos estudos da casa, mas na evangelização do jovem, naquela criança. Porque a gente sabe que aquela sementinha plantada, ela pode nem florescer nessa vida, mas a gente tem certeza que essa semente, que a nossa fé está ali regando, ela vai florescer, com certeza. E essa fé a gente pode multiplicar.
e é uma grande riqueza em nossas vidas. E eu falei aqui da juventude, mas que eu já falei dessa juventude maravilhosa, que me encanta a cada domingo, né? Eles têm ideias maravilhosas, e essa ideia que eles têm, eles contaminam a todos, né? É a juventude que modifica o mundo. Se a gente pensar em mundo há 20 anos atrás, e esse mundo agora, quantas ideias maravilhosas esses jovens não nos contaminou, né? Não nos contamina. Coisas muito simples que a gente fazia. Sempre os jovens, eu estou falando dos jovens de agora, mas como os jovens de 20 anos atrás, como os jovens há 40 anos atrás, como os jovens que nós fomos, né? Que a gente contaminou também aos mais velhos, né? E com ideias novas. Eu vou falar que é uma ideia muito simples, mas que ele foi contaminado. E quando a gente vê, a gente se surpreende, que é jogar um lixo na rua. Antigamente, ninguém pensava nisso. Hoje em dia é feio. Tem gente que joga? Tem gente que joga. Mas é feio. Já não é mais permitido jogar lixo na rua. É uma coisa que a gente, poxa, é antiético até, né? É um pensamento até anticristão, porque a gente sabe que aquele lixo, ele vai poluir os rios, né? Ele pode causar enchente na casa do nosso semelhante. Então, como a juventude, a cada jovens que vem, eles podem nos contaminar. E esses jovens de agora podem sim contaminar os mais velhos com ideias novas e também com toda a sua energia, né? Um sorriso de um jovem, de um adolescente, nossa, não tem igual, né? Ele estar com nós, aqueles que podem estar com seus avós, um abraço, um carinho. Hoje em dia não está podendo abraçar, mas um tchauzinho com afeto, um aperto assim que a gente possa fazer nessas pessoas mais velhas, já é uma grande coisa. Liguem, façam ligação de vídeo para os seus avós, para as pessoas mais velhas. É um grande carinho que vocês vão fazer. A sabedoria que nós temos, que nós podemos dividir, e a família, né? Que é um grande bem que temos. E que precisamos não olhar somente para a nossa família, mas também olhar para a família do nosso semelhante. Olhar para as outras famílias. Se a gente dá tanta importância à família, vamos então espalhar essa vontade, vamos espalhar esse nosso afeto. A nossa família pode ser muito maior, né? A gente tem a família franciscana, a família dos amigos, várias famílias são implantadas na nossa vida. E é um grande bem que a gente pode dividir, sim, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa esperança e a nossa fé. Mas, e cada um pode fazer alguma coisa pelas nossas riquezas, por essas riquezas que temos. Mas também Jesus aqui nos falou, os Espíritos aqui nos falaram sobre a riqueza material, sim. Eles nos chamam a atenção sobre isso. O que podemos fazer com essa riqueza material? E aí eles falam pelos verdadeiros ricos, ricos de posses materiais, de bens, de fortunas, né? Que eles também podem fazer a caridade. A prática da caridade, isso foi falado aqui em algum lugar na lição, é muito importante. É o que, na verdade, nos direciona para esse Senhor verdadeiro que é Deus. Mas o rico também pode fazer a caridade, né? Nós, porque também não adianta a gente dar lá a esmola, sair adiante, nem pensar, não, só para aparecer. Não, não é isso. É fazer as coisas com o coração. É essa grande diferença. E o rico também tem essa possibilidade de fazer as coisas com o coração. Não é porque ele é rico que não vai conseguir entrar lá na agulha, né? Entra também. E o pobre também, muitas vezes, não faz, não pratica caridade e tem essas possibilidades todas que eu já falei, tem todas essas riquezas. Então, todos nós temos essa possibilidade. Mas com os bens materiais, o que esse rico, esse milionário, esse afortunado pode fazer? Pode sim fazer instituições, né? Instituições de caridade, como alguns têm, orfanatos, asilos, hospitais, né? Instituições de educação, como algumas outras instituições têm, que fazem lá aquelas instituições,
Mas mais do que isso, o rico, ele pode prevenir a miséria. Isso que é o mais importante. Através do trabalho. Aí voltamos para o trabalho. Porque o trabalho digno é a grande necessidade de todo mundo, a dignidade. Então aí, as grandes fortunas têm essa obrigação de promover o trabalho. Promover o trabalho, promover a educação, né? Promover a saúde. Essas grandes fortunas é para isso. Se essas pessoas vierem aqui e der conta dessa missão, eles entrarão também nesse buraquinho da agulha, né? Não é só a gente. Então é muito importante, assim, eu fico pensando que deve ser muito difícil, é uma prova muito difícil, a prova da riqueza. Porque você tem todas as possibilidades na vida, mas, né, a vida material é um grande chamado, né? A gente até brinca lá na mocidade, que, poxa, a gente está lá todo domingo, será que a gente tivesse possibilidade de estar viajando, de estar conhecendo muito o mundo todo, a gente estaria lá todos os domingos, ali no centro? Né? Eu acho que eu estaria, né? Mas, assim, é uma prova maior. Então, mas tem possibilidade. Se eles promoverem através das suas indústrias, do seu comércio, promover um emprego, eles estarão cumprindo a sua missão aqui na Terra de uma maneira bem legal. A gente sempre conversa com a gente, sempre gosto de falar sobre essa página. Uma coisa que eu queria falar, eu esqueci. Eu falei lá no começo que quando a gente começa a estudar, a gente começa a receber nessas coisas do alto. Uma da coisa foi a página inicial, que falava sobre dinheiro. E outra coisa, eu lembrei que lá nos meus guardados, é um livro que eu recebi em 1990, que eu li na mocidade, que é Dinheiro. Então, ele fala aqui sobre o dinheiro. Esse livrinho todo. Quem quiser procurar ele é Dinheiro. É do Chico Xavier, Psicografia do Chico. É de Emmanuel que fala. Então, ele fala que a primeira coisa que ele fala aqui nesse livro é da riqueza. Estudando a riqueza. Não, a primeira página, na verdade, é o dinheiro. Ele fala sobre o dinheiro, né? Que aquela coisa que a gente já falou, que o dinheiro não pode tomar conta do nosso coração. Ele fala uma coisinha que eu queria ler aqui. Depois desse estudo, eu vou ler esse daí. Ó. Temos conosco os sovinos da inteligência que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia. Os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes. Os privilegiados da alegria que cerram as portas aos tristes, isolando-se no oásis de prazer. Os felizes da fé que procuram a solidão, a pretexto de se preservarem contra o pecado. Os expoentes da mocidade que menosprezam a velhice. Os favorecidos da família terrestre que ouvem os andarilhos da penura que vagueiam sem lar. Então foi mais ou menos isso que a gente falou, né? Da gente utilizar a nossa riqueza, a nossa verdadeira riqueza para o bem. E ele fala ainda: quem não pode doar algo de si mesmo na boa vontade, no sorriso fraterno, na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade que extingue o mal e dissipa as trevas. Então, eu fiz até uma pergunta no meio do caminho: será que se a gente fosse muito rico, a gente estaria lá nos domingos, né? Mas, assim, a gente está fazendo esse estágio. Pode ser que um dia a gente chegue lá com essa prova. Então, já temos esse estágio, né? De estagiar com as mãos que não estão cheias de ouro. Porque quando tiver um dia, ou não sei se já tivemos, as nossas mãos cheias de ouro, a gente tem que começar temos que começar, como ele fala, semear o bem, né? É isso.
E ele ainda fala assim: a pobreza é mera ficção, todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir. É isso, meus irmãos. E eu quero terminar ainda com uma página que eu sempre leio, não vou ler a página, mas vou lembrar. É do Fonte Viva também, de Emmanuel também, né? Que é lá no Fonte Viva, é a página número 11. É Cristo em nós. Essa página, ela fala sobre o chamado de Jesus a todos nós. Todos nós que já nos consideramos ricos, né? Que podemos usar a nossa riqueza em bem do próximo, Jesus faz vários chamados. Jesus veio aqui há mais de 2000 anos, deixou suas mensagens, deixou seus exemplos, deixou o evangelho que toca os nossos corações até hoje. E agora? Como que Jesus vai fazer? Sim, é através de cada um de nós que Jesus tem que ser divulgado. É através de cada um de nós que as pessoas têm que ser ajudadas. Então, Jesus não tem pernas, mas nós temos. Podemos ir ao encontro dos mais sofredores. Podemos parar quando necessário. Jesus não tem mãos, mas nós temos. Podemos afagar. Vai acabar a quarentena, vai acabar esse momento. E nós podemos sim abraçar, né? Podemos cozinhar, né? Para o próximo. Podemos entregar alguma coisa com as nossas próprias mãos. Jesus não tem mais esse sorriso, né? Jesus, e nós podemos, através do nosso sorriso, contaminar ao nosso irmão. Jesus, nesse momento, não tem mais a fala. E através da nossa fala, a gente pode educar, a gente pode espalhar a nossa fé, mas a gente pode calar, né? Muitas vezes o calar é necessário. Jesus não tem mais os ouvidos, né? Embora seja muito bom falar com Jesus, mas nós temos um ouvido para escutar o nosso semelhante. Muitas vezes, somente escutar, já estamos transbordando de riqueza para o nosso próximo. Então, sim, nós podemos usar a nossa riqueza em nome de Jesus. Esse mestre querido que nos abunda com tanta riqueza, com tanto amor, esse Pai misericordioso que dá cada minuto da vida da gente para a gente se transformar, para a gente fazer o bem. E muito obrigada, amigos queridos, mais uma vez. Obrigada a esses amigos espirituais da Casa de Francisco de Assis. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E assim vamos encerrando, vamos fazer a nossa prece. Deus Pai, Jesus querido, bons amigos espirituais, muito obrigado por esses momentos maravilhosos que passamos em nome do Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos de cada dia, pelas riquezas que o Senhor nos proporciona. Muito obrigado. Que possamos, sim, dividir, espalhar tanto amor que temos, Senhor, para cada um de nós. Que possamos, cada um de nós, fazer desse mundo um mundo muito melhor. Fazer do mundo que está ao nosso lado, o próximo mais próximo, dar para ele o que temos de melhor. Muito obrigada, Senhor. Mais uma vez te pedimos bênçãos para esse mundo que vivemos, para os países em guerra. Pedimos bênçãos por esse momento, Senhor, tão difícil que passamos, que possamos o mais breve possível ter essa vacina que vai combater essa doença, que possamos aproveitar esse momento de isolamento para
crescer mais ainda a cada dia, para meditarmos, para fazermos um processo de autoconhecimento. Obrigado, 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 Jesus, obrigada, Deus, esse Pai misericordioso. Que assim seja, graças a Deus.